Fala, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Capivara Tank, um episódio que a gente sempre fala sobre investimento anjo, trazendo empreendedores e investidores para contar sua jornada nesse mundo maluco de startup e sempre tentar te educar e tentar te ajudar para você conseguir fazer o melhor possível. Tá? Eu sou o Thiago e ao meu lado meu parceiro Ramada. Bem-vindo, Ramada. Salve, salve, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Antes de mais nada, a gente sempre tem que falar aquelas apoiam empresas isso que aqui nos tudo. apoiam, né, cara? Que Porque pagam o nosso salário, né, Ramada? tem salário. Ô, Gustavo. Eu não tô Nosso sabendo produtor. isso, produção. É. Eu não tenho salário. Só porque eu cheguei depois. Tudo bem, vai chegar a minha vez ainda. Mas vamos falar dos patrocinadores que de repente sobra um salário pra mim, né? Então vamos lá. Eu pago teu almoço hoje. Pago meu almoço? Ó, Tá já saí na vantagem, né? Eu ia ter que pagar, não vou comer bem hoje, então. Ponta da Vila, baita de um residencial. Cara, sem dúvida. Cara, a gente foi lá, Foi. tem uma vista animal. Não, eu já vi a qualidade. vista aérea que eles fizeram, um filmezinho, cara, vai ser um lugar muito bacana. Ponta da Vila, tá? qualidade maravilhosa. Isidoros Automóveis, até a gente teve um almoço com o seu Isidoro, Com o seu Isidoro, a personificação do Isidoro Automóveis. Muito bom. A MyHard Contabilidade, né? MyHard inclusive presta aí serviços pra gente na SC Angels. E nosso apoiador nobre de sempre, né? Oficial. O Sebrae SC, né, cara? O Sebrae é aquela entidade que tá sempre junto com a gente, todo o ecossistema de inovação de Blumenau e toda Santa Catarina. Aquele abração, gente. Isso aí, gente. Vamos lá. E hoje a gente está aqui com a Grace. A Grace é professora de formação e criou um método de ensino focado no desenvolvimento de habilidades e competências baseados em resolução de problemas permeados por tecnologia, no qual hoje já contribui com mais de 50 mil estudantes e 1.500 profissionais de educação por todo o Brasil, México e Angola. Autora de dezenas de livros didáticos, liderou mais de 100 profissionais na construção de soluções educacionais pautadas em inovação e tecnologia. E hoje ela atua como investidora e mentora de pessoas que sempre procuram construir soluções para seus desafios, seja no negócio, na carreira ou na vida profissional. Grace, bem-vinda ao Capivara Tank. Muito obrigada. Ficou bonita essa apresentação, né? Investidora, né? De pessoas. Aí, De ó. pessoas Que aí, legal, ó. cara. É difícil, ó. Afinal de contas, quando a gente fala de negócio, a gente tá falando de Exato. pessoas, não é verdade? Tá vendo? A gente fala aqui sempre de investimento, mas agora é um outro tipo de investimento. Exatamente, Legal. exatamente. Até porque os resultados, eles só vêm através das pessoas. Com certeza. Então, a gente precisa investir nelas para que os resultados apareçam. Um pequeno equilíbrio, né? Quero agradecer imensamente ao Thiago, ao Ramada, pelo convite, né? É sempre uma honra poder falar. Como professora de formação, tenho uma professora que habita em mim, então sou uma pessoa que gosta de falar. Por isso fico muito feliz com esses convites. Então, muito, muito obrigada mesmo. Espero poder contribuir, seja para insights, seja para ideias mais amplas de negócios ou de investimentos, ou enfim, o que fizer sentido para quem estiver ouvindo. Legal, bacana. Graça, vamos começar já com uma pergunta aqui que eu acho muito legal. Cuidado, muito cuidado nessa hora. A gente não combinou. A pressão. A A gente não combinou, mas o que você não puder falar, pode falar que aqui tá que tudo eu não certo. posso falar. É isso. Já solta pra gente. Ó, aliás, que esse assunto aí, vamos deixar pra depois. Esse a gente, No deixa eu off. preparar aqui primeiro, depois a gente fala, Vamos né? fazer no back, né, o off. Professora de profissão. Eu acho que é uma... Acho não, eu acredito que é uma das melhores profissões que a gente tem, porque eu não estaria aqui, Ramar não estaria aqui, se não tivéssemos bons professores, Graça não estaria aqui. Como você chegou nesse meio de, eu quero ser professora? Bah, É porque você foi louco o suficiente pra isso. Obrigado, Amado, vou completar. esses dias teve umas MC aí da vida que falou sobre isso, né? Até ficou, não sei se vocês... Sim. A gente comentou esse tempo. Falando sobre... É porque provavelmente uma pessoa não tem nada pra fazer em casa, então ela vai cuidar da vida do filho dos outros, né? Bom, gente, é uma história interessante essa, né? Eu começo, na verdade, em empresa. Eu não começo na educação diretamente, né? Ou, enfim, em escola e pedagogia e tudo mais. Eu começo
ali 16, 17 anos, meu sonho era trabalhar com tecnologia. Que legal. Eu achava aquilo tudo mágico, né? O meu primeiro contato com a tecnologia foi um fax. Então, aos meus 14 anos, no meu primeiro emprego, e aquilo eu achei sensacional. Então, eu falei, eu preciso entrar nesse mundo aí, como será que é? E aí, comecei a olhar ao redor aqui da nossa região e conheci a Bluesoft. Né? Entendi, meu Deus, lá tá cheio de empresa que trabalha com esse negócio que é mágico. E eu falei, mas eu não entendo nada nesse negócio que é mágico, então como é que eu faço? E aí consegui um emprego de recepcionista da Bluesoft. Olha aí. Caraca. E aí ali eu comecei a ter contato, enfim, né, com algumas empresas e surgiu uma vaga na ProWay Informática, para trabalhar dentro da companhia Hering de suporte. Né, suporte da equipe de venda, eles estavam desenvolvendo um sistema, implementando, então eles precisavam de alguém tanto para fazer a parte instalação, né, formatação do computador, aquela coisa toda, enfim. E, gente, se eu estiver falando demais, vocês me interrompem, hein, por favor, beleza. Forneceu. Então tá bom. E, enfim, e aí fui fazer a entrevista. Acho que eu nunca contei isso no público, na qual talvez esses chefes vão poder ouvir. Entrevista Tomil e Ronei. Na época, o Ronei sócio do Tomil. E eles perguntaram, você sabe formatar uma máquina? E eu olhei pra eles e falei, é claro. Só faltou que não. Mas tu foi bem convincente nesse claro aqui pra mim. Poxa. E eu fiz isso com eles. Olha só. Porque na minha cabeça, sempre, até hoje, eu tenho isso, muito forte. Se eu não sei e eu quero, eu aprendo. Eu vou aprender. Entende? Não importa quanto tempo, não importa o que eu tenho que fazer. Na verdade, qualquer coisa. Exato. Né? A partir do momento que você define um objetivo, que você traça o que precisa ser feito para alcançar. Não importa o quê. Então, claro que hoje eu tenho essa consciência, né? Exato, Fazia sim, isso sim. de forma inconsciente. Acho que muitas coisas que se a gente para pra pensar hoje, é fácil a gente avaliar, né? Mas quando a gente tá tomando a decisão, nem sempre a gente tem essa clareza. Mas foi por causa dessa decisão da entrada do soft, a professora? Não. Porque depois que eu consegui o emprego, né? E, enfim, depois eu comecei a trabalhar. Tu foi professora do soft? Da ProWay? Fui. Ah. Fui professora, mas eu não tinha essa Ela não entrou por isso. Não entrou por isso. Não, eu entrei no suporte. Pra formatar computador. Pra formatar computador. E comecei a aprender, comecei a atender daí o suporte e tudo mais. E logo depois, alguns meses depois, eles me convidaram para assumir turmas da básica, né? Que Informática era básica. Informática básica. Porque imagina, isso foi em 90 e alguma coisa, né? Perto de 2000. O pessoal tava procurando muito, enfim, precisava se atualizar no mercado, os computadores tudo chegando nas empresas, aquela coisa toda, enfim. E aí surgiu um projeto que a ProWay foi convidada para montar um laboratório dentro de escola. Porque os laboratórios, os computadores também estavam chegando na escola. Na escola, sim. Então eles foram procurados por ser uma referência em treinamento. E a escola não tinha isso, né? Ela não tinha essa estrutura de dar aula, de pessoas de conhecimento, né? Muito tinha. no começo. Era muito no começo. Eu participei dessa onda também. Massa. Eu dei aula dentro das escolas. Que massa. Olha que legal. Eu acho que eu nunca contei isso, talvez, em algum desses Aí, ó, Olha, sem segredos. Agora vou ter que trazer um também. Eu fui chamado que eu tinha um chefe que ele era coordenador de um curso de análise e desenvolvimento de sistemas, e ele tinha um laboratório de microinformática, bem nessa época, nessa onda, 90 e alguns. E ele falou, o laboratório tá lá e eu preciso dar uma extensão, tipo, ele não chamava extensão, mas era pra quem tava atrasado, não conseguia acompanhar, fazia as aulas ao sábado, então eu saía da minha cidade, 30 quilômetros de uma outra cidade, ficava das 2 às 18, dando aula de microinformática. Que massa. É isso aí. Legal. Foi nessa ocasião, quando eu comecei a dar aula ali na ProWay, eu não tinha realmente essa consciência de que eu era professora ou que, enfim, jamais, nunca na minha vida imaginei ser professora. Nunca, nunca. Então, mas enfim, eu gostava muito de fazer aquilo, porque o que mais me tocava, assim, era a forma como as pessoas, elas recebiam aquela informação difícil, porque era muito difícil. Muito difícil. Tu imagina o seguinte, a coordenação motora para você mexer no mouse é que a gente não percebe.
Mas tu imagina alguém que tem 30, 40 anos e nunca tocou num mouse e ter que começar a movimentar. E mais do que isso, tu imagina esse movimento que ela tá fazendo aqui de forma concreta aparecer de forma abstrata numa tela que não tem ligação nenhuma. Então isso pro cérebro, ele precisa se acostumar com aquilo. E quando ela consegue fazer, aquilo é extraordinário. Pra ela. Quando ela exatamente, para ela. E quando eu via aquelas pessoas saírem ao final, muitas vezes de uma semana, que a gente trabalhava, 2 dias Windows, 1 dia Word, 1 dia Excel, né? Nossa. E quando chegava no final do dia, no final daquela semana, as pessoas saíam tão agradecidas, aquilo era muito satisfeito, tá? Aquilo era, assim, extremamente satisfatório. Mas até aí, é isso, né? Eu tava trabalhando com algo que eu amava, que era tecnologia. Nossa, tinha um retorno financeiro bom pra caramba, porque trabalhava durante o dia na Hering, lá, E à noite? dava aula no sábado, dava aula no domingo. Oh, que legal. Tu falou sobre o mouse, e eu lembro que quando eu iniciei, eu cheguei em casa, eu contei isso ontem no evento. Eu cheguei em casa da escola, eu tinha 12 anos, meu pai me deu uma mochila, falou assim, tu vai começar a fazer um curso de informática. Não sabia, era novo. Que é isso que a gente tá comentando. E no curso a gente aprendia isso, a ligar o computador, a mexer no mouse, Isso. a ver o que o Windows tinha. Isso. Hoje em dia não se faz, porque é meio que implícito. Os nativos digitais, para isso, Isso é... janela já não existe mais. Mas eu lembro... Conceito, mas aí que tá. Essa construção de Essa conceito, construção, isso. hoje, ela é feita no dia a dia. É. Mas antes você não tinha esse dia a dia digital. Então você ia para um curso para poder aprender a fazer isso. É isso aí. Entende? Acho que hoje os cursos, quando a gente fala dos cursos técnicos, eles estão mais pautados em trazer como usar as ferramentas para alcançar os seus objetivos do que necessariamente mostrar a questão técnica. Por quê? Porque os jovens hoje, eles têm esse sexto sentido, né? De lógica, ação, reação, eles conseguem fazer essa percepção. Eu não sei o que é um Photoshop, mas eu sei o que é uma aba, eu sei o que é, entende? Então, naquela época, não, tu tem que construir literalmente do zero. Então, foi muito gratificante. E eu lembro que quando surgiu essa oportunidade de ir para a escola, a ideia não era ensinar informática. A condição da escola era a seguinte, a gente precisa do laboratório, porque entendemos que tem que ter computador na escola, mas a gente não quer ensinar informática para eles. Sim. A gente quer usar essa ferramenta para atingir os objetivos educacionais. E aí, como que faz isso? Se não sabe usar. Se não sabe, entendeu? Sim. Então, só que o uso da ferramenta, ele virou consequência. Aprender a ferramenta virou consequência, mas o objetivo não era ela. Entende? Caraca, que massa. Não sabia. Por isso que... Só que, claro, naquele momento era uma ideia. Mas como fazer isso se não tem referência nenhuma? Estamos falando lá de 90 e poucos. Então não tinha referência. E daí até por isso que surgiu tanto o cunho educacional em cima de curso tecnologia, né? Porque não era o objetivo disso. Era o objetivo agora aprender a usar a própria ferramenta disso. Para trazer objetivos futuros depois para o que você precisar. Então, e eu acho que talvez continue se fazendo muito isso. Focado muito sempre na ferramenta. E não para que ela Para que ela vai dar de ROI. Para me servir. E se a gente pensa na tecnologia, a ideia é ela me servir. E não ao contrário. Eu não tenho que correr atrás da ferramenta para poder... Não. Eu primeiro tenho a necessidade, depois eu vou correr atrás da ferramenta. É ao contrário. Então, ali a gente começou a fazer esse trabalho dentro da escola. Mas eu vou abrir um parênteses aqui, porque quando o Tomil e o Ronei me fizeram a proposta para tocar o projeto lá na escola, eu falei, Deus me livre. Vocês estão de sacanagem comigo. Criança? Imagina. É da educação infantil ao ensino médio. E eu dava aula para adulto. É outro mundo, né? Eu dava aula para adulto, é outro mundo, né? Mundo. A gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar. Tu vai para um mundo da escola, a gente, é um mundo muito diferente do mundo corporativo. Quando que, a partir dali, Graça também foi fundadora da RoboMind, né? Partindo ali, chegasse na RoboMind. Essa tua trajetória, a decisão de eu ter a RoboMind nasceu da onde? Tá. O que acontece nesse meio do caminho, ali quando eu inicio na escola, é que eu começo a ver que a
a tecnologia, ela pode ser ferramenta de empoderamento. E que se a gente conseguir fazer isso desde muito cedo, a gente ia entregar para o mercado de trabalho pessoas com melhores habilidades e competências, né? E pensando isso a longo prazo, então, cara, tem que investir. Então, eu começo a trabalhar com desenvolvimento de atividades aplicativos, vamos dizer assim, na época não era aplicativos, né? Focado nessa linha. Eu estou desenvolvendo habilidade e competência usando tecnologia, usando uma linguagem que provavelmente naquela época ia ser a linguagem deles também, né? E aí eu saio da ProWay e abro a minha primeira empresa, né? Antes da RoboMind. Então ali eu começo a montar laboratórios de informática dentro das escolas, montar os planos de ensino e dar aula. Olha. Entende? Fazer barba, cabelo e bigode. Exatamente. Eu fazia todo o processo. Então, sentava com os coordenadores, sentava com os professores, definia quais eram os objetivos, o que eles queriam para cada faixa etária e desenvolvia as atividades personalizadas para cada um deles. E aí, depois disso, eu engravidei e aí dei uma pausa, vendi. Foi onde eu vendi a minha primeira empresa. Teve um exit cedão já. Early exit. Foi. É bonito falar esses nomes agora, né? Assim, é interessante ver que tem teoria para algumas coisas, Isso, né? isso. Mas no dia a dia a gente faz. A gente só faz a partir das necessidades que a gente Exato. tem, né? A partir da demanda e tudo mais. Para resolver os nossos problemas. Afinal de contas, é isso que é tecnologia, né? E aí eu conheço em 2009, desculpa, a robótica, a ferramenta, né, a robótica educacional. Já existia um projeto no Brasil que trabalhava com material da Lego Education. A Lego, ela tem 2 braços, né, vamos dizer assim, ela tem a linha brinquedos e ela tem a linha educacional, que os kits são estudados, criados a partir de estudos educacionais, né. Conheci essa ferramenta e eu nunca vou esquecer, a escola chegou para mim, que daí, como eu já tinha bastante contato, né, uma escola aqui de Blumenau, e disse assim: Graça, a gente tá com um projeto aqui, não tá conseguindo fazer rodar. Será que tu podia dar uma força? Daí eu falei, tá, mas o que que é? Daí ela disse, é de robótica. Mas então a escola trouxe isso? A escola trouxe, porque, de novo, estavam começando a trazer para a escola essa ferramenta. Disseminar o conceito da Lego. A ideia gente, tá chegando um negócio novo aí no mercado, a gente não sabe o que é, mas tem que ter, né? Sim. Uhum. Entende? O FOMO. É ao contrário de novo. Mas é ao contrário de novo, né? Só um parênteses aqui, Graça. Essa escola que tanto tu falou, ela tem... Foi aquela primeira que eu comecei. Não, sim, mas a escola trouxe pra ti essa demanda. Essa escola que tu fala é do setor privado? Privado. É, isso que eu ia até... Só tirar a dúvida, mas eu... exato. Privado. 99,99% de chance de ser privado. Fica a dica aí, né, pros nossos governantes, cara. Gente, A gente precisa trazer pra acontecer cada vez mais. Posso fazer um parênteses aqui, porque olha só, muito bom isso lá atrás, né? O setor privado é o precursor disso. Mas esses dias eu tive lá no espaço Maker do SESI. Ah, verdade, o Espaço Maker. Eles usam equipamentos da Lego Education, tem campeonatos, inclusive os meninos de Blumenau estão competindo no campeonato nacional, estão lá em Brasília competindo, acho que era ontem e hoje, se não me engano eles embarcaram na segunda-feira. FLL, né? O FLL. FLL, F, seria esquerda, tem um monte de F aí. Tem, E é muito legal. E o detalhe, O SESI é referência, né? está aberto para estudantes da escola pública. Olha. Só que quantas pessoas sabem disso? E é isso que eu ia dizer, sabe qual que é o nosso... Tem muita iniciativa boa acontecendo. Muita iniciativa boa. Mas elas não aparecem. E eu acho que a gente precisa evidenciar essas iniciativas, porque não chega nas pessoas que tem que chegar. Entende? Porque a gente vai ficando nas bolhas. A gente vai ficando em pequenas bolhas e também acreditando, por exemplo, isso é só coisa do privado. Não! Isso pode ser para todos, é uma né? soma, né? Eu acho que tem que ter uma soma, mas eu sei que não acontece, por isso a pergunta, sabe? Mas Blumenau, nós fizemos em uma escola pública. Fizeram? De forma gratuita. Na Adelaide Stark, em 2019, a gente iniciou o projeto lá de forma gratuita. De forma gratuita, fizemos uma parceria com a prefeitura, né? Enfim, eu acho que, se eu não me engano, hoje eles têm em outras escolas também, tá? Depois que eu saí, esse movimento, ele continuou.
Porque justamente, a Adelaide Stark foi minha escola, minha formação é educação pública, totalmente pública, só a graduação que não, né, que eu fiz na FURB, meia pública, meia privada, né? Mas a minha educação toda, básica, ensino médio, foi público. E eu fiz questão de voltar lá e levar o projeto para eles, porque é essencial, essencial. Então, enfim, e aí começa ali a demanda. Eu olhei para ela e falei, mas eu não conheço isso. Dela olhou... Mas eu tenho vontade e eu consigo aprender. Ou o mesmo discurso, né? Parece padrão, né? Tem um padrãozinho, né? Um padrãozinho. Que é assim. Que é assim. As pessoas acham que é inovador, mas é feijão com arroz, gente. É só... É feijão com arroz. Executar. Hoje eu vejo perfeitamente isso, feijão com arroz. Enfim, aí começo a minha trajetória primeiro de aprender, aplicar, entender. Você trouxe nesse momento, desculpa te cortar, você trouxe nesse momento já pensando em sociedade? Não existia isso? Jamais. Vou só abrir fazer, outro parênteses. Nessa época... não. Na verdade, eu começo dentro da escola a fazer 2 anos depois, 2 anos depois, a empresa essa que fornecia um projeto no Brasil, ela me chama para ser consultora do estado de Santa Catarina, e até hoje o meu ex-sócio, que era consultor, foi ele que me chamou para ser consultor primeiro, e ele disse assim, eu te chamei para ser consultora porque eu sabia que em uma hora tu ia desenvolver alguma coisa. Daí eu falei, tu só adiou um pouco o processo, né? E aí, logo 2 anos de novo seguinte, a gente se reuniu, ele me apresentou mais 2 grandes pessoas maravilhosas, na qual a gente se reuniu e abriu a RoboMind. Isso. Então eu produzia, um cobrava, outro vendia, e é assim que funciona, cada um nas suas habilidades, né? E aí a gente começou a escalar, porque qual foi a ideia? Quando a gente começa a fazer eu comecei a fazer dentro da escola, via que dava certo, aí depois, pensando que foi por uma demanda também, porque essa empresa já não estava mais atendendo, cresceu demais, não conseguiu dar conta e começou a não atender de forma adequada. E aí esses meus sócios, eles eram também franqueados dessa empresa, e eles tem uma latência que tem uma... né? E aí o que a gente faz? Eu falei, e se a gente criasse o nosso próprio material, né? Eu já tinha feito algumas coisas na escola, se a gente criasse o nosso próprio para atender a nossa demanda. Porque a gente atendia em 2 pontas. Tanto em projetos curriculares, que a gente chama, como projeto extracurriculares. Cara, então a demanda veio para você dar educação sobre aquilo, só que não tinha um material adequado para aquilo? Não. E aí você tiver que desenvolver esse material? Aí eu desenvolvi o material na linguagem que era prática, porque existem muitas soluções educacionais hoje que tá no mundo das ideias, mas ninguém sabe o que acontece dentro da escola. O que de fato funciona. E outra, tem um equilíbrio também. Porque você não pode chegar com uma tecnologia para vários professores e simplesmente pedir agora aplica isso aqui. Não. Dei uma formação de 30 horas e agora... É uma questão cultural dentro da escola. De mudança, de processos, entendeu? De desenvolvimento. Começa pelo professor. O aluno... Teoricamente é o último. Ele já entendeu. O aluno já entendeu há muito tempo. E às vezes ele tá numa outra geração. Né? Exatamente. Aprende muito mais rápido. Exatamente. Então, um grande desafio, eu sempre falo, né? O professor a solução e o problema, entre aspas. Né? Por quê? Porque é ali que tu tem que trabalhar. Então, depois que a gente sistematizou, organizou o material para ele ser aplicado em qualquer escola, em qualquer estado, uma linguagem que independente do nível educacional das pessoas e cultura vai atender. A gente vai para formação, também faz todo um processo, né, de método de formação, cria plataforma e aí vai escalando. E aí é onde em alguns anos a gente chegou nesses resultados aí bonitos que tu falou e que hoje com certeza tá mais. Hoje você não participa mais da RoboMind? Não, hoje não mais. Eu saí em final de 2021. 2021. Recente Isso, também. Bem recente. Teve mais um exit aí. Meio 2 já. Meio da pandemia, daí eu fiquei sabendo que a Grazi falou assim, meio da pandemia, todo mundo em casa, vou ficar em casa. Eu trabalhei tanto quanto... Tu imagina o seguinte, tu tem um produto... É verdade, porque era
fisicamente, né? Exatamente. Escola, Tu tem um produto que atende fisicamente. que o diferencial dele é a prática. Uhum. É aqui, ó, mexer, mão na massa. É 3D. É 3D. E de repente a Não gente tem não mais. pode mais ir pra escola. E aí? E eu preciso pagar a conta. E aí faz né? o quê? Ah, Faz um exit. ah, tá bom. A gente, eu nunca vou esquecer, primeira semana de abril, e aí 2020, a gente se olhou e falou, não vai mais voltar. Não vai ser assim 15 dias que essa coisa. O que a gente vai fazer? Reuni a equipe e falei, olha, a gente não pode esquecer do nosso objetivo principal, que são o desenvolvimento de habilidades e competência dos estudantes. Seja lá da educação infantil até o ensino médio. Faixa etária por faixa etária, certo? Certo. Pega aqui, o que a gente quer com as crianças de 3 anos? O que a gente quer com as de 4? Agora a gente vai atrás de ferramenta. Uhum. Ok? Uhum. Agora a gente vai atrás de ferramenta. E analisa contexto. Famílias só com celular, famílias com computador, Acesso, talvez né? família, Internet, tudo. Então tu tem que Região. considerar tudo. Então a gente começou a fazer tudo de novo. Só que com outra ferramenta. Meu senhor. Então tudo de novo. É quase outra empresa. Gente, em 6 meses nós É um né? pivô. Em 6 meses nós produzimos 1.300 atividades. Formamos professores para atuar com essas... Tudo digital. Tudo digital. digital. Tudo O digital. que já é difícil trazer o professor pro digital, né? Exatamente. Imagina no meio da Tudo pandemia. digital. Então a gente fazia ansiedade a sprints. mil. Sabe? Fazia semanais, quinzenais, desenvolvia, testava aqui, jogava, fazia formação, Pegava feedback. voltava. E assim a gente foi fazendo. Cara, eu acho legal. Aí foi onde eu cansei e resolvi. Ah, sabe, É muita a sprint. gente... É muito sprint, não dá. Eu sou da resistência. Ela é da maratona, Eu ela não é sou das da sprints. maratona, eu não sou de sprint. Pior Meu que negócio você- é resistência. Pior que você já correu uma maratona, né? Já. Depois a gente Aí, conta viu? isso. É. Ó, sem eu saber, eu falei, ela é da maratona. Mas eu queria, se tu conseguisse trazer com mais detalhes, por que eu acho legal essa pergunta que eu vou fazer. Eu queria contextualizar também. Quando a gente tem uma situação dessa, principalmente pandemia, hoje o mal seria ansiedade, tá? E aí você se sente, o que eu vou fazer com essa situação agora, se o meu business funciona de uma forma e como é que eu faço? Eu acho que a resiliência, a paciência talvez ali foi muito importante, né? Mas se tu conseguir trazer em detalhes pra galera, assim, o que a gente fez no detalhe? Assim, comentamos o sprint, você falou, chamamos a equipe, mas, pegamos um método lá que alguém testou, sabe? Porque eu acho que esses cisnes brancos que acontecem é o que às vezes destrói o negócio do empreendedor, sabe? Eu acho que a primeira coisa, Thiago, é a clareza dos teus objetivos. Eu acho que essa é a primeira coisa. Você ter muito claro o porquê que você está fazendo. E aí Entende? depende se é físico, digital, Não interessa. ou galáctico, ou Não interessa, porque aí tu vai buscar a a solução. solução. Vai criar a partir do contexto. Vai criar a partir das ferramentas que tem. Eu lembro que a gente começou... A minha habilidade que eu quero desenvolver é essa aqui. É raciocínio lógico, por exemplo. Ok, como é que a gente vai desenvolver isso aqui neste contexto? Se não tem nesse momento, tu acha que o empreendedor quebra ou descobre ali? Ele descobre? Descobre? O que Ele tu acha, descobre. Amado? Alguns quebram, porque são muito cabeça dura, Mas né? quebra porque tem dificuldade de mudar. De mudar. Eu acho, eu falo isso, eu acho que quebra porque não A gente consegue mudar. Porque o que acontece? Eu acho que talvez isso pode ter sido... Nunca fui muito apegada... Eu não tenho problema em Trocar, em né? Em mudar. mudança. Cara, não deu certo, muda. Ah, isso. Não deu certo, muda. Ótimo, Não ótimo. deu certo, muda. O que eu tenho e venho aprendendo cada dia mais é a questão do erro. A gente tem uma cultura negativa do erro. Também pautado na escola. Uhum. Tem toda a Entende? formação. Se as pessoas... É que a gente olha para a escola como uma parte da nossa vida. Obrigatório, assim, tipo, Só tem que que fazer. foi ali que o teu cérebro Muita foi coisa moldado. é. Sim, quanto tempo? Foi ali que o teu cérebro foi construído. A tua dificuldade hoje de resolver um problema dentro da tua empresa, ou de mudar, ou de não quebrar numa pandemia, por na exemplo, educação. tá ligada à educação que você É. teve. Por isso que quando eu percebi, gente, se a gente conseguisse desenvolver isso desde cedo, porque se eu consigo desenvolver isso desde cedo, dane-se a pandemia. Vai ter o primeiro momento de desespero? Claro que tem.
Mas se Meu adapta. Deus, mas se adapta. E quanto mais experiências tu tem nessa pegada, mais repertório forte e confiante tu fica. Tu entende? Uhum. Porque se tu tem isso a cada 10 anos na tua vida, vai ser difícil tu levantar. Mas se tu vai tendo isso constantemente e vendo que isso é natural, porque essa é a vida. A vida não é uma constante. Sim. A vida não é o tempo todo tudo certinho, entende? Pelo contrário. Hora tu tá em cima, hora tu tá embaixo. E é isso. E tá tudo bem, é isso mesmo. Agora, como é que eu lido quando eu tô embaixo? Pra subir de novo. Como é que eu lido? Entende? Então, olha ao redor. Cara, o que não tá legal aqui? Beleza. Aonde é que eu quero chegar? A clareza do objetivo. Você precisa ser, até nesse momento, um pouco de graça, né? Porque pra tu olhar pra esse problema e você tá assim, o que eu preciso fazer? É difícil. Né? Como é que eu vou tirar... Se eu não tô bem estruturado emocionalmente, inclusive, educadamente falando... É uma resiliência, né? É difícil. Então, por isso, assim... Mas o que vocês usaram? Trouxeram metodologia? Trouxeram Deus, o santo? Eu acho que equipe. Virou Eu ia falar que era a segunda questão. A primeira é você ter clareza. E a segunda é essa clareza não ser só sua. Essa clareza precisa ser da equipe que tá contigo. Perfeito, e aí perfeito. vai da tua comunicação e da tua verdade. A verdade é o importante. Eu amo dinheiro. Sou apaixonada por dinheiro. Por tudo aquilo que ele me oportuniza. E quanto mais dinheiro eu tenho, mais coisas eu consigo realizar. Ele é meio, né? Entende? Dinheiro é meio. Exatamente. Não é fim. E aí, por consequência, olha que interessante, eu ganho mais. Uhum. Eu recebo mais. Ou eu faço mais, dependendo do conceito que se tem de dinheiro, né? Que eu acho que dinheiro a gente não ganha, a gente faz. Então, quando você mostra para a equipe que a gente tem um propósito maior, eu tinha 10, na época, 10 pessoas que trabalhavam diretamente comigo. Cara, a gente trabalhava 7 dias por semana. De domingo a domingo. Graça, vai dar Ruim, vai dar ruim. Vai dar problema trabalhista. Não, mas era tudo sócio. Tudo sócio. Tudo sócio, Era verdade. tudo Tudo sócio, Não, tudo não, sócio. se tiver algum Jurídico. Ministério do Público do Trabalho aí, é tudo Certo. Tudo sócio. sócio. Tudo sócio, tudo MEI. Isso resolveu. Então, eu acho que é a clareza. O que a gente faz? Muita discussão, né? Sempre pautada. Bota lá no quadro branco lá, né? Quais são os objetivos, aonde a gente quer chegar, e testa, e clareza, e comunicação. Bota na mesa, testa, volta. A gente criou o nosso método de fazer isso. Cara, que louco. A gente Mas Grazi, olha só, a gente tava conversando até num Graci. evento. Graci. É que às vezes é Grazi, É difícil, Tá tudo mas certo. vamos diminuir pra Gra. Boa. Gra. Boa. Então, a gente tava até conversando no Meetup, eu e a Gra, e às vezes a gente escuta algumas frases assim de efeito, de mercado, que não sei o quê, e quando fala de empreendedorismo, fala, cara, você não tem que ficar tendo muito plano, vai lá e faz. Aí eu sou muito contra essas frases mal soltadas, porque elas... No contexto errado, né, Ramato? Disso. Exato, ela cria um contexto que você, cara, É fácil. mete a cara. Aham. Ok, mete a cara, mas a Graça tá trazendo um ponto aqui. Sim, ok, mete, mas olha pra onde tu quer, aí mete a cara. Isso. Tem um objetivo. Não sai metendo a cara pra todo qualquer lado, né, cara? Então, assim, Você vai dar com a cara, inclusive, né? vai dar com a cara na parede muitas vezes, num poste, mas... Então, cuidado, gente, com essas frases soltas de papel de parede, de pintada na parede, vai lá e faz, assim, cuidado, porque não é só... Tem um contexto que tem que ser criado por trás, porque, primeiro, tem que ter um objetivo claro, um plano mínimo, e aí um ponto importante, você não tem que estar apegado a esse plano. Exatamente. Ele tem que mudar, porque as coisas vão mudar, né? Então, o que a Graça traz aqui é muito isso, eles tinham plano, iam, executavam, porque eles, até mesmo para saber se errou ou não, você tem que saber o que você queria atingir, Exatamente, né? exatamente. E aí para adaptar, então, é muito mais sobre isso. Gerar suas iniciativas e hipóteses, é um plano, mesmo que ele seja pequeno, executa, não deu, ok, você sabe que não deu, vai lá, tenta o outro, e assim você vai. Não precisa esperar 3 meses para mudar, E né? aí essa é uma habilidade, Ramada, eu vou te dizer que muitas vezes está dissociada a ideia do criativo, né? Porque as pessoas acham que uma pessoa criativa é a pessoa solta, pessoa que não tem Com tem certeza. regras. Não, gente.
Até porque a criatividade, ela não vem do nada, ela vem de repertório, ela vem de experiência, né? Agora, a capacidade de você se adaptando, mudando, né? Olhando esse erro como uma oportunidade, realmente dizer, opa, já sei que não é por aqui, vamos pelo outro caminho, né? E de uma forma mais leve, não punitiva. Exato, né? isso. Porque nós, de novo, fomos educados de que o erro é um problema também. Porque na prova tu tem lá... E era com canetinha vermelha. Vermelha. Então, pensa que neurologicamente isso fez no teu cérebro. Então, inconscientemente, essa dificuldade do erro, ela tá muito forte ali. Então, a gente só precisa ir arriscar um pouquinho mais. E aí, para começar a arriscar, não precisa também já sair arriscando a empresa inteira. É isso. Vai nos pequenos, né? Monta um pequeno time, um pequeno squadzinho ali, faz alguns experimentos, depois vai se adaptando a essa cultura do erro, que também é uma cultura do erro controlado. No sentido do controle, assim, ok, a gente pode errar? Pode, mas vamos fazer uns 70-30 aqui? Não só erra, né? Não é só porque erra. Aí eu acho, talvez eu esteja enganada que eu estou entrando nesse mundo agora, né, de vocês, mas talvez entra um pouco essa questão das startups, né? Legal, bacana essa cultura. Vai lá, testa, erra, não sei o que, volta. Mas enquanto isso não tá vindo dinheiro, só tá entrando dinheiro. E entrando, né, o investidor tá lá o tempo todo colocando. Tá, mas peraí, gente, e o resultado? Porque precisa ter resultado. Não é só testar, experimentar e... Eu não sei, pode ser que eu esteja até falando uma besteira, não, tá, gente? Você até tá certo, eu gosto de falar isso. Inclusive, quando eu faço mentoria, eu falo, às vezes, a startup, ela tá numa caça ao tesouro. Tá? Que ela vai seguindo umas pistas de mercado, sabe? Tipo assim, um cliente meu falou que isso aqui é legal. Daí ela vai lá e começa a cavar aquilo e ela não acha tesouro. E daqui a pouco ela volta e não tem o retorno que você falou. E daí ela vai lá e cava mais um pouquinho aqui e não conseguiu encontrar o tesouro dela. Então, quando ela não tem o foco, exatamente o que o Hamada comentou, que você comentou, de dar a cara para aquilo sem ter aquela análise, aquele foco, ela vai dar com a cara literalmente na parede. Né? E realmente hoje a startup, ela tem esse intuito de eu errar rápido e pra me fazer mais rápido a correção. E tá tudo certo, e funciona assim. Só, cara, se você fica errando, o seu resultado não vem. E aí, pode ser, de novo, que eu esteja enganada, mas eu tenho visto muito que talvez falta um pouco mais de processo. Falta essa questão de, vamos analisar aqui, vamos organizar isso. Os pensamentos, as ideias, né? Aqui esse caminho. Gosto muito, né? Eu tô aqui já mexendo com as mãos e tal, porque é isso, assim, é de fechar o olho e tu já vai idealizando, tu já vai criando lá os seus balãozinhos, já vai dizendo, entende? Até esses dias o Hamada mandou, eu falei, cara, é verdade, eu faço isso sempre, como que eu não tava conseguindo fazer lá, né, o meu mapa mental, porque hoje a gente eu acredito que o maior desafio hoje é a gente, não é o sim que você dá. É um montão de não. Que quando tu dá um sim, tu tá negando tudo aquilo. E a gente tá com muita possibilidade. Eu brinco que eu acordo e vou dormir, eu abro uma empresa todo dia na cabeça, né? Porque realmente existe oportunidade em todos os lugares. Mas aí, ok, oportunidade. Então agora vamos sentar e estruturar. Precisa da estrutura. Não tem como ser sem estrutura. Não é do nada, gente. Né? Então, eu acho que talvez isso também possa confundir um pouco até na hora de você investir. Porque quando você vai investir num negócio, eu vou falar de mim agora, né? Primeiro, não vou investir em nada que eu não conheça ou que eu não vá buscar, pelo menos, entender como funciona aquilo. Então, olha para aquele negócio, porque é interessante quando a gente tem um pouquinho de dinheiro, ou que as pessoas sabem que a gente fez um exit, né? Nesse caso, né? E diz assim, olha, eu tenho um negócio aqui bem bom. Não quer investir? Esse outro ponto, quando a gente fala de investimento, aí trazendo até um pouco para investimento, vira e mexe a gente escuta assim, o empreendedor, né, com a brilhante ideia dele, fala assim, eu tenho uma brilhante ideia aqui, mas como é que eu faço para pegar investimento? Eu tento dar sempre o mesmo, alguém comprou a tua ideia primeiro? Tu quer convencer alguém a investir, tu nem vendeu isso. Tenta, de alguma forma, validar e se tem um possível cliente para isso. Se tem cliente,
Porque investidor de PPT, cara, é muito mais difícil. Existe, mas tem que estar muito claro o problema, tem que ter muito dado. Vender o assunto romântico, sustentabilidade, é importante, todo mundo sabe que é importante, mas tem coisas muito intangíveis, então traz dado, não acha que, mas é importante para o mundo. Gente, é investidor, tem que ter resultado, tem que ter dinheiro, então não é caridade. E ninguém faz nada no mundo só pela caridade. E para fazer caridade você precisa de dinheiro também. Eu vou te trazer um outro exemplo, analogia aqui, gente, a respeito disso, Ramada. Eu li um artigo que fala sobre quando você tenta vender ou convencer uma pessoa de alguma coisa, você pode talvez você pode ir em 2 pontos nela, que eles chamam de zumbi ou vampiro. Que ou você ataca o coração ou você ataca o cérebro. Então você ataca a emoção ou você ataca o analítico, o dado, entende? E quando você vai falar com o investidor, esse cara, 99% das chances, ele é o zumbi, ele é o cara que ele é analítico, ele quer ver ROI, ele quer ver resultado. Quando o cara vai na emoção? Possivelmente, quando esse cara ele é um investidor que ele tá não tão profissional, ele não tem tanta história, ele não tem tanta track record em cima disso. Tá? Então é um risco muito grande. Então quando você vai investir ou quando você vai procurar investimento, tenta entender onde é que você vai atacar esse investidor ou tenta entender quando você vai vender alguma coisa. Vê se você está atacando o vampiro ou vê se você está atacando o zumbi. Tá? E eu até traria um outro elemento que para mim é independente de novo, né, se é na vida, na carreira, nos negócios, que é a questão de você entender o contexto, entender com quem você está falando. Exato. Porque no final do dia tudo tem a ver com pessoas. Eu acho que a análise comportamental todo mundo deveria estudar, né? Pessoas todo mundo deveria estudar. Acho que a galera esquece, né, Graça? Vai tudo pro técnico, quero ser um bom técnico e esquece. Só que para você se comunicar bem, para você conseguir fazer o outro te entender, então, tô vendendo uma ideia. Como é que eu vendo uma ideia? Né? Como é que eu falo sobre isso? Como é que... não é sobre mim, é sobre o outro. Exato, é isso. Porque, ok, a ideia pode ser minha, mas é ele que tá ouvindo, então eu tenho que entender ele primeiro. O que ele espera. Perfeito. Porque eu não preciso perder a minha essência na hora de vender ideia. Eu não preciso... não é desconfigurar a ideia inicial do produto, do serviço que você está criando, mas é entender o que o outro quer ouvir. E aí você melhora, inclusive, a tua ideia. Porque se eu sei que o Ramada vai olhar para os números, porque ele é o cara dos números, na hora que eu for apresentar para ele, o que eu tenho que evidenciar na minha apresentação? Números. E se eu não tenho, eu primeiro vou arrumar os números, para depois eu ir falar porque com ele. Tu vai gastar saliva. Entende? Porque nos primeiros segundos né? você vai olhar... Não tem. E aí, assim, cara, de novo, né, gente, eu não tenho experiência nessa área, mas eu imagino que o cara vai começar a falar, eu já sei. Tu já saca, né? A gente já sabe se o negócio, se é só uma ideia vaga, em que passo está. Tu não vai perder teu tempo. Um pouco até do que o Fernando ontem lá na palestra, né, falou. Tu não vai perder teu tempo. Entende? Claro, tu vai ouvir, às vezes, por educação, a gente não vai dar nas canelas, que nem diz o Fernando, mas tu vai ouvir, mas tu já sabe que aquilo não vai pra frente, entende? Então, assim, entender de pessoas te deixa mais assertivo para você, para que você também possa melhorar, quanto para você ter os teus resultados. Então, eu acho que pessoas, para mim, por isso que hoje eu não invisto em negócio, invisto em pessoas, né? Que eu acho que é melhor ainda do que só investir num negócio, né? É aquela frase do Simon Sinek, né? 100% das empresas são pessoas, 100% dos clientes são pessoas, colaboradores. 100% dos... tudo é sua pessoa, Sou né? apaixonada por isso. Se você não sabe trabalhar com pessoas, você não sabe trabalhar com negócio. Falar, eu não gosto de trabalhar com pessoas. E sem julgamento. Sem julgamento? No sentido de entender. Isso. Agora, isso é uma coisa interessante de trazer, porque também é um discurso bonito. Mas a gente é people. Verdade. E é inglês? Já sei onde que ela vai chegar. Então assim, muita calma nessa hora, que também estamos falando de resultado. Não é só passar a mão na cabeça, né? Pessoas geram resultados. É isso aí. É isso. Você como líder, você como dono de uma empresa, uma equipe, enfim, você vai servir a essas pessoas para que elas atinjam um resultado. É isso. Entende? Então, ok, eu considero o time, mas para o time atingir um resultado. Eu tenho
mais de 1.000 atividades para fazer. Tem 500 escolas para atender. Quantas famílias envolvidas? Cara, não dá para ficar com mimimi, entendeu? É resolver, né? Sem ser grossa, com empatia, entendeu? Ouvindo. Gente, o que mais as pessoas querem é ser ouvidas. Ser ouvidas. Ouve as ideias deles. E aí você, como líder, define se essas ideias vão casar com o resultado que tu espera para tua empresa. Que é o tal do match. E aí até outra, de novo com as frases de efeito, né, cara? Aquela coisa do líder servidor. E as pessoas entenderam muito errado isso, sabe? Não é você virar uma babá, né? Eu vejo muita gente interpretando muito errado, falando líder servidor como se fosse uma babá. Líder servidor para mim é você tá disposto a ajudar a resolver os impedimentos para aquele líder ou o colaborador performar, trazer o meu resultado. Então você serve para tirar impedimento. Isso. Você serve para ajudar a desenvolver. Isso é um líder servidor. Não é dar de bandeja. Não é ficar ali como mordomo. Inverter. Acho que talvez por questões de tradução e interpretação, e acho que aí a gente peca muito, talvez, falar, não, você tem que ser um líder servidor. Servidor para quê? O que é? Não é um mordomo. Então, de novo, a gente às vezes se apega demais a essas frases de efeitos, coisas que estão estampadas em capas de livros, sem ler contexto, sem entender o porquê daquilo e pra quê. Acho que a gente virou um pouco analista de manchete. De né? manchete, de highlights. Analista de manchete. Claro, qualquer um que lê uma manchete entende do assunto. Né? Mas não sabe o que está escrito dentro daquela notícia, né? Daquela manchete. Isso serve para tudo, para livro, para qualquer área. Então, assim, e vamos lá, de novo, agora eu vou voltar na educação. Nós fomos educados pelo discurso e não pela prática. Boa. Então, a consequência está aí. É claro né? que a gente gosta do discurso. O cérebro foi trabalhado para isso, para ouvir o que o outro está falando e achar que aquilo é o certo. Mas não, mas peraí. Não podia questionar o professor? Imagina, vai questionar como? Assim, vamos lá que até hoje ainda nós estamos numa mesma pegada, tá? É difícil você encontrar espaços em que esses jovens podem questionar. Então, o que está acontecendo? Tá virando rebelde. Então, assim, mas tem uma linha tênue aqui. Eu sempre dizia muito para os meus alunos, principalmente os maiores, logicamente, né? Não seja rebelde sem causa. Exato. Rebelde sem causa, não. Você tem todo o direito de questionar, de sugerir, de argumentar. Cara, entrava na sala, fechava a porta, agora a gente vai conversar. Eu lembro que às vezes quando eu esqueci de fechar a porta, eles ainda diziam, pode fechar a porta? Que legal. Ambiente seguro. Mas por que eu tenho que ter um ambiente seguro para falar? Aí olha de novo, o que está sendo construído? Então o líder, quando ele vem, dá espaço para essa fala e ouve primeiro. E depois você faz a ponte com os resultados que você quer, porque aí tu consegue identificar. Ali eu vou ter que trabalhar essa habilidade, ali eu vou ter que trabalhar essa, ali essa, e vai alinhando isso com o time, mas sempre pensando no resultado, gente. A vida é resultado. A gente quer resultado, a gente quer uma casa melhor, um carro melhor, a gente quer férias, é resultado, isso é resultado. Qual que é o problema da palavra resultado? Entende? A pessoa acha que resultado é o capitalismo selvagem. Não, gente, é resultado. O resultado é resultado. Vou chegar tô num ponto, vou chegar a outro. O que eu preciso fazer? O que disso que precisa fazer eu já tenho e o que eu ainda não tenho e como é que eu encontro? Isso é um método. Perfeito. É método. Tu senta na tua mesinha, na tua escrivaninha e tu faz esse desenho. Entendeu? Onde eu tô, pra onde eu quero ir. Legal. Pra eu chegar aqui, o que precisa? Disso. Legal. Disso. O que eu tenho? Eu já tenho esse e tenho esse. Esses dois aqui eu encontro onde? Ou encontro com quem? Ou preciso fazer o quê? Isso é prática. Isso é plano. Isso é plano. Exatamente. Isso é tu olhar e dizer, beleza, agora eu vou pra atitude. Agora eu vou agir. Agora eu vou pra ação. E aí eu posso mudar o plano. Porque de repente talvez eu descubro que um daqueles elementos que eu achava que eu não tinha, não é que eu tenho. Aí, ó. Ou, tipo, talvez eu não tenha os 100%, mas eu tenho 80%, talvez. E aí, tu vai descobrindo e mudando devagarinho o plano, se necessário. E uma analogia, acho que, só pra voltar, porque eu sou muito negócio de plano, o pessoal fica falando, eu fico muito, muito mexido com isso aí. Uma analogia que eu faço é que, assim, ó, vamos pegar a guerra. Todo mundo já assistiu algum filme de guerra, né?
Imagina se todo soldado falasse assim, ó, o comandante virasse assim, ó, vai, faz o que tu quer. Meu, Mete a cara. meu. Pensa. Até pra atacar, amada. Tu pode simplesmente todo mundo sair atacando Não, até uma guerra tem organização. É isso que eu falo, assim, cara. Então, essa analogia, até o soldado que tá ali e fala, cara, eu tô aqui pra receber ordens, ele sabe que existe um plano, ele precisa desdobrar esse plano. Eles agem como assim, imagina se não tivesse um plano. Ia sair ia atirar pra tudo que é lado, ia matar o fogo amigo, né? Porque teu objetivo é o quê? Não sei, eu tô aqui pra atirar. Eu fui treinado a atirar. Pá, eu vou clareza. Não, O que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo? Pra onde? Não deixaram claro pra onde. Exatamente. Se não tem o plano, fala, não, nós vamos atacar aqui nessa frente, porque o outro vai. Então, plano, estratégia, objetivo, cara, tem que ter. Não adianta sair fazendo de qualquer jeito. Não dá pra ficar de novo. Estamos atacando aqui nessa frente. Não tá dando certo? O exército faz o quê? Recua, reagrupa, monta uma nova estratégia, um novo plano e vai pra nova execução. É isso que vai ter que fazer. Não falar assim, não, vamos tudo pra cá e esquece. Ou vai todo mundo... Igual quando você bate assim, tem formigas, você bate todas as formigas, mas elas voltam, se reagrupam. E olha que legal, né? E quando faz esse movimento, né, de você analisa, explica para onde vai, como, ouve, né? Ouve. Você também está educando. Perfeito. Você não está só no comando e controle. Entende? Você está fazendo uma colaboração aqui de resultado para alcançar um resultado. E quem é que não se move quando se sente pertencente? Claro. É impossível não se mover. Tá? O que é pertencer? Cara, é ser ouvido, é participar no sentido de ter abertura, de ter liberdade, mas com clareza e objetividade. Entende? Eu acho que esses pontos, a gente saiu do 8 e foi para um 80, assim, muito... Exato. Isso. Todas as áreas da vida, da carreira, de novo, de negócios, porque o que a gente tá falando aqui vale para qualquer área. Então, tudo é relativo, né? Não se tem mais referência. Gente, uma sociedade não vive sem referência. Não, perfeito. Eles já viram o caos, que é um pouquinho do que a gente tá sentindo quase. em algumas medidas. Eu acho que é quase isso. Entende? E aí, no caos, a gente não alcança resultado. Ô, Graci, tens uma pergunta? Não. Sabe quando eu vou nessa? Eu gosto de saber o que aconteceu de errado também. Tá? Se tu puder abrir, assim, um momento lá que tu teve, cara, isso aqui foi difícil pra gente, isso aqui deu errado por isso, fazia diferente, sabe? Porque eu sei que a gente gosta de contar muitas coisas boas, mas ouvir as coisas talvez ruins ali, ela dá um clique diferente pra quem tá nos ouvindo, sabe? Se puder abrir também, tá? Não nada forçado aqui. Deixa eu escolher aqui qual. Adoro. Adoro. É isso. Tem mais ao contrário, cara, né? É óbvio que tem mais ao contrário. Imagina. Porque é bonito tudo isso que a gente acabou de falar, né? Mas eu só consigo acertar realmente a partir desses erros que aconteceram, né? Então, equipe, né? Acho que equipe é uma das coisas que mais pega. Como é que tu faz esse alinhamento, como é que tu acerta, como é que tu engaja. Teve uma treta, assim, com a equipe de tipo, cara, brigada, não se falar, sabe? Teve alguma coisa assim? Sempre tem. Sempre tem. Ela tá pensando se ela pode contar. Tô aqui pensando. Não, na verdade, assim, eu acho que eu tive muita sorte, não sei se essa é a palavra correta, com as pessoas que me cercaram, falando daquelas que trabalhavam diretamente comigo, né? Todas tiveram muito respeito umas pelas outras, né? Mas o que mais pegou, eu acho que é a falta de confiança nelas próprias para justamente dizer o não quando tinha que dizer não. Então, por exemplo, isso não vai dar certo. Qual que é a linha tênue, isso não vai dar certo? Porque eu não quero fazer dar certo, porque eu não quero dizer não pro meu chefe, porque aí eu envolvo um medo, entende? Ou eu enxergo que ou não eu vai dar enxergo certo. que não vai dar certo. Por isso. Então, acho que uma das coisas que a gente patinou um pouco no início é entender como cada um funcionava, para chegar ao ponto de dizer, cara, é preciso dizer e argumentar.
Porque quando você começa a argumentar, você consegue identificar aonde, opa, aqui tá o medo. Ah, opa, aqui tá faltando informação. Aqui, opa, tem uma treta pessoal aqui. Né? Então, tem. Treta pessoal é o que mais tem. Né? As pessoas, elas têm um pouco de medo, de novo. Fomos comparados educacionalmente por notas. Por mais que não foi tão estimulado assim, mas tu olha pro fulano que tirou 9 e 10, e tu tirou 7, daí aquele número 7 é menor que o 9 e 10, inconscientemente. Então a gente vive se comparando. Quando você dá uma ideia... Mas não só vocês comparando, porque a sociedade vai te comparar também. O tempo inteiro. Não é? Porque daí o teu pai, tua mãe, teu avô falam, ó, teu primo tirou 10 e tu 7? É isso aí. Mas e por consequência. E por consequência. Porque isso é uma bola de neve, né? Uma coisa que vai puxando a outra. Não foge da minha pergunta. Não tô fugindo. Um dos maiores desafios é quando há o conflito pessoal. Que é realmente, cara, não conseguem trabalhar Como é em que faz pra conjunto. resolver? Ou tu separa literalmente, ou tu demite. Separado, tipo assim, Separar as pessoas, projetos, cada um pra uma área. E aí, de novo, não tem nada a ver. Cara, é ótimo que tu faz, mas, cara, tu não consegue trabalhar com aquilo ali e aí não dá certo, entendeu? Tem a história do não bater o santo, talvez? Às vezes. Tem muito, né? que tem. Tem. Porque é bonito hoje a gente falar que a gente trabalha com quem a gente gosta. Porque nós talvez chegamos num certo ponto em que a gente pode... A gente tem um poder de escolha, né? Então, eu conheci o Ramada, bateu, cara, acho que a gente pode fazer muita coisa junto. Pô, conheci o Thiago, super a ver com princípios, valores, e aí segue. Mas numa empresa não é assim. Sim. Você é contratado para um cargo, para executar uma função. É isso. E até, às vezes, quando tu tá iniciando o teu negócio, tu precisa de uma pessoa que é muito boa em venda e você é horrível. E a pessoa é muito boa na venda, só que você não gosta do comportamento daquela pessoa. Só que daí você vê o resultado que ela traz. Né? E isso talvez ela se alinha por Você tem um tempo ali que isso vai dar certo. Mas vai chegar um momento, cara, que os valores são diferentes, sabe? Que as coisas que vocês planejam são diferentes, mesmo ela trazendo resultado, mesmo você trazendo resultado, e tem que ocorrer essa separação. E aí eu vou entrar num segundo ponto que talvez seja um dos... Tu perguntou o que eu faria diferente, né? Eu não criei junto com os outros sócios a RoboMind porque eu queria criar, depois vender e sair. Não era essa a ideia? De forma alguma. De forma alguma. Nunca foi. Nunca foi. Até porque quando a gente iniciou a sociedade, enfim... Quantos que já iniciou lá? No início da... Quatro sócios. Foi 4 sócios. 4 sócios, quando eu iniciei essa sociedade, eu tinha recém me separado, enfim, tava na AM. Então, cara, necessidade. Ok, eu sempre amei o que eu fiz, tudo mais, mas assim, necessidade. E aí, nesse contexto, de novo, a gente se associa a pessoas, e aí, de novo, também vou falar isso baseado na experiência de agora, né? Com o olhar de agora, não da época. Mas a gente se associa realmente a pessoas que têm habilidades que nos complementam, né? E aí vai surgindo o negócio. Só que ao fazer esse movimento, a gente vai assumindo cadeiras e deixando outras. Perfeito. Entende? Então eu acho que hoje o que eu faria diferente nem sei se conseguiria fazer com a cabeça que eu tinha antes, faria com a cabeça que eu tenho hoje. Sempre me posicionar melhor. Se impor, você diz, nessas decisões? Eu acho que é posicionar mesmo, não é nem impor, é se posicionar. Eu sou também dona deste negócio. Entendi. Em alguns momentos, esse é o tipo de posição que precisa dar mesmo. Isso, eu também. Logo, eu também opino. Claro. Logo, eu também posso dizer não. Isso entra a governança, né? Exato. Exatamente. Exato. A gente fez um curso, a gente fala sempre da GoNew aqui, um abraço Anderson Godes ali, porque isso tem que estar muito alinhado. Tipo, um dos pilares da governança é o controle. O quanto responsabilidade de cada um dos sócios, quais as rotinas que a gente vai ter quanto sociedade, como sócios, para discutir alguns temas.
E quando gera um impasse, o que acontece? Quem é responsável? Porque como que a gente vai tomar algumas decisões, sabe? Então, com coisas que a gente não conversa e que se lá na frente dá esse tipo de coisa. Isso. Você como sócia, como fundadora, Isso. deveria ser dada a possibilidade de você dizer não. Uhum. Deveria ser construído isso. Isso. Não você hoje chegar e falar, cara, talvez a gente poderia se posicionar. Mas entende que não é só uma questão da pessoa, isso é uma questão de um organismo. Sim, Que é não porque foi ele vai... criado para isso. É isso que eu ia dizer. É por quê? Porque quando a gente não faz com essa. Tu não entra num Não, negócio exato. assim. Talvez com o conhecimento que se tem hoje, talvez com o conhecimento que eu tenho hoje, com certeza entraria em qualquer sociedade com esses termos claros. Entende? Mas naquele momento tu É vai isso. fazendo e cada um daí vai assumindo de forma inconsciente os papéis e tocando. Entendeu? Eu acho que. E aí não tem bom, não tem ruim. Enfim, tem resultados. De novo, resultados. Né, que Bom, podem né? também ser bons ou ruins, Bom. né? A gente estava falando de resultados positivos, enfim. Mas é um resultado que chega. Então, quanto mais clareza, mais comunicação você tem Sim. entre as pessoas envolvidas, melhor serão os resultados para quando os conflitos aparecerem. Porque eles vão aparecer. Vão. Porque somos pessoas diferentes umas das Vão, outras. vão. Então vai aparecer. E aí, quando aparecer os conflitos, a gente precisa ter clareza para onde a gente está indo. Porque daí independe da opinião de quem está falando. Vai depender do objetivo claro que a gente tem na empresa. Aonde a empresa é um ser. É uma outra pessoa. Entende? Uhum. Quando você faz uma sociedade, ok, vocês 4, nós 13, enfim. E aí, de repente, surgiu uma outra aqui. E ela é a mais importante. Uhum. A minha decisão da saída da empresa foi enxergando dessa forma. De olhar e dizer, peraí, não tem a ver agora mais comigo. Já chegou num ponto platô Não pra tem mim a que- ver, não tem a ver mais comigo, tem a ver com a empresa. E a empresa tem um formato. Ela se formou assim. Eu não consigo agora chegar e dizer, acho que a gente tem que mudar e aí ser para outro lado. Entende? Porque ela também se constituiu desta forma. Ah, e tá ok, né? E tá tudo ok. Tá tudo bem. Eu tava agora, até atrasei porque a gente tava agora discutindo uma possível joint venture nos negócios, né? E aí, as expectativas de sócio, que não sei o que, ok, vamos, assim, mas tem que deixar claro isso, que não sei o que, fica, gente, ok. A gente tem que ter muito bem claro valores e propósito. Por enquanto a gente tem isso claro. Mas tudo bem se lá na frente a gente não vai ter 100% de alinhamento. Porque um alinhamento envolve valores. E valor pode mudar. E vai se construindo também, né? E vai, entre assim, valores e princípios, cara, aquela coisa que quebrou não constrói. Mas tem certas épocas que você dá mais peso para alguma coisa ou outra, porque também a sociedade muda, tudo vai mudando. É isso. Então, assim, ó, 100% alinhado aí é utopia. Então, mas o que é aceitável? 90, 95? Não sei. Vamos. Porque também se a gente ficar querendo... Muito em cima dessa discussão, a gente não anda, né? Não anda, né? Uhum. Então eu falei, cara, é importante a gente ter princípios e valores, a gente sabe onde quer chegar. Mas, tá tudo bem, o que a gente tem que acordar aqui é o seguinte, a gente tem que conversar. Isso. Deu alguma divergência? Vamos sentar e conversar. Quando a gente sentou, eu, o Rafa, o Thiago e o Robson, a primeira coisa que a gente falou, cara, o Rafa falou pra mim, pelo amor de Deus, eu saio fazendo as coisas, mas se eu fizer, o que ele falou? Sentamos e conversamos. Eu preciso Fala pra conversar. mim, né? Fala pra mim. Pra mim, isso. eu acho que hoje pra mim, Eu também. esse é o ponto É o norte principal principal, de qualquer relação. Tem que ter espaço pra conversar Tem e não tem que que ter ter aquela que melinda de tipo, eu vou falar pra ele, o meu sócio, não sei. Isso. É onde a coisa pega. É time, é em casa, tudo. é com sócio. É falta de comunicação. Isso aí. Graci, estamos indo para nossos finaleira aqui. Eu queria te deixar com uma pergunta e depois tu já passa pra galera os teus contatos aí, tuas mídias. Mas o que tu entende que dentro de um empreendedor a gente precisa ter de talvez uma melhor habilidade ou perfil assim que a gente possa... Quando a pessoa olhar e falar, cara, eu tenho que desenvolver essa habilidade aqui talvez para me conseguir ser um empreendedor legal. Eu acho que uma das coisas que é difícil falar sobre isso quando você
você vai fazendo muitas coisas e de repente alguém chega pra ti e fala, nossa, você é uma empreendedora? Eu falei, é? Tipo, Você não sabe, né? como assim? O que isso significa, né? Então, para mim, todo empreendedor na verdade, é uma atitude, né? É uma ação, é uma postura. A postura de resolver, a postura de fazer, de executar, né? Seja ela própria ou encontrar pessoas que ajudem. Então, olhar ao seu redor, né? Identificar coisas que não tão boas, sabe, você ser um tanto quanto inquieto, assim, de olhar. Porque todos os dias tem coisas que a gente olha e diz, putz, isso aqui podia ser melhor, isso aqui. E talvez ao olhar para essas questões que não são tão boas, a gente encontre uma oportunidade de negócio. Uhum. E aí vai atrás, então, do que precisa para realizar Legal. aquilo. Legal. Então, assim, eu não acredito que é uma coisa só, algo São assim. vários. Eu né? acho que essa de desenvolver a capacidade de olhar problemas e encarar os problemas, talvez seja uma das maiores para mim, Legal. né? E não deixar esse problema, Deixa depois pra lá, eu vejo, alguém depois eu resolve. vejo, depois eu Alguém vejo, depois resolve. eu vejo. Mata essa guerra agora, né? Isso. E uma outra coisa, eu acho que, e aí linkado um pouco talvez a inovação também, a tecnologia, né? Que daqui para frente, cada vez mais as máquinas vão fazer isso. E a única coisa que nos difere de uma máquina ainda é a nossa capacidade criativa. Uhum. De resolver aquilo que ainda não existe. Ou seja, aquilo que se faz repetidamente, ela vai aprender, Perfeito. ok? Mas, de repente, algo que é inusitado, ela não tem padrão. Então, a máquina não vai conseguir resolver, porque ela não tem E ela padrão não para tem esse resolver. poder. Ela não tem esse Ela poder. não tem esse poder, entendeu? Porque a minha maior reflexão que eu faço, principalmente com inteligência artificial, por exemplo, é de que, ok, ela tá aprendendo, né? E aí, de repente, ela vai estar com um volume de coisas e a capacidade e velocidade de relacionar essas coisas dela é muito maior que a nossa. Então, se a gente não conseguir desenvolver essa capacidade também de relacionar as coisas e criar novas, talvez a gente possa realmente ser Então, substituído. Capacidade criativa, literalmente. Legal. Criativo. Bacana. Baseada muito em resolução de problemas, Legal. né? E pra mim Como é que a galera te acha aí? Eu nas tô tuas no redes? LinkedIn, no Instagram, né? No Facebook. Meu nome é Graciele Paris, tá lá como Graci Paris, @Graci Paris, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E fique à vontade lá. Show. Pra quem quiser, Legal. tá com algum desafio, tá com quer alcançar algum resultado, Legal. Quer Legal. alcançar algum resultado? quer Fique pra alcançar algum resultado, quem sabe eu posso organizar um processo, Legal. quem sabe eu posso Aí, ó. encontrar Tá aí a pessoas, oportunidade, né, quem gente? sabe... Fechado. Eu não sei tudo, mas... Tô pra aprender. Tô pra aprender sempre, sempre, Legal. sempre. Bacana. Ramadinha, onde te achamos? Cara, vou deixar aqui as minhas redes. Sidney Ramada, Sidney com D mudo, Y no final. E vou ter que falar aqui Sidney com S também, porque já me perguntaram se Sidney com C, é? cara. Mas, Caraca. enfim, já vi Sidney com C, infelizmente tem. Mas o meu é Sidney com S, D mudo, Y no final e Ramada com H, gente. Lembra da Honda? Ramada Honda. Porra, Da que Honda, analogia. que associação, Tá, hein? agora, Não, ele fez uma associação agora. Cabral, como diz um amigo meu. Cabral. Nunca mais vão esquecer que Ramada é com H agora. Então eu não vou precisar mais falar que Ramada é com H. Perfeito, perfeito. Ramadinha. Camada de Honda. Perfeito. Gente, não esquece também de ir lá no @ do nosso Instagram, @essentials.com.br. Vai encontrar muito conteúdo relacionado a investimento anjo. Vai encontrar conteúdo dos nossos eventos que a gente participa. Lá também vai ter uma área de associado. Se você quiser ser associado, também estamos recrutando. Para investimento também estamos recrutando. Então, se você quer uma startup que quer receber investimento, cola lá que também vai ter. No site. E vai ter também mentorias, hein? E mentorias, Ramada. A gente tem mentorias, A gente tem lá dentro do nosso site, lá um botãozinho lá, solicitar mentoria. Isso aí. Inclusive o Thiago e eu, essa semana passada, já fizemos algumas mentorias com empreendedores. Detalhe, a mentoria ela está aberta para todo empreendedor. Que seja um empreendedor que está começando, um empreendedor que já está numa jornada mais avançada. E, principalmente, ele não precisa estar lá dentro do pipe da Essentials. Não precisa ser uma startup só que a gente investiu. O propósito aqui é ajudar o empreendedor
O propósito da SC é ajudar a trazer educação de investimento e empreendedorismo. Então, Exatamente. por isso que a gente está fazendo isso, completamente gratuito. Mais de 130 profissionais de diversos skills, sabe? Tem área financeira, advogado tem bastante também. É importante ter advogado. Então, tem cara de tecnologia, produto, enfim, cara. Tenho certeza que se precisar de uma mentoria, lá você vai encontrar. Fechado. Gente, também vou te agradecer se você curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo aqui, que vai ajudar a gente demais, vai ajudar a nossa firma cada vez mais a crescer. Fechado, gente? Ramada, obrigado por participar. Valeu. Graci, Muito obrigado obrigada. novamente. Eu sou @da Silva de verdade, gente, e até o próximo episódio. Valeu! Valeu, Sebrae!